10h16, 25 de novembro é também Dia Nacional do Doador de Sangue. É uma data que traz consciência para muitas pessoas que se dedicam a fazer a doação, a ajudar a salvar vidas. Só que aqui na nossa região, os principais hemocentros estão em alerta diante da queda brusca de doadores recorrentes. Quem vai falar mais sobre isso com a gente é a doutora Carolina Costa Lima, que é diretora do Serviço de Coleta do Hemocentro da Unicamp. Seja bem-vinda, doutora. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, ouvintes. Qual o cenário atual diferente de outros períodos, né? Já que sempre, fim de ano, a gente sabe que tem mesmo uma redução nas doações de sangue. Olha, eu vou falar para você que realmente as últimas 3 semanas têm sido desafiadoras para nós que trabalhamos com sangue, né. Algumas cirurgias precisaram inclusive ser canceladas. Hoje o cenário está até um pouco melhor do que a semana passada, mas principalmente com os grupos sanguíneos O, o cenário ainda é crítico. E aí, diante desta queda, existe uma soma aí de esforços, né, da saúde, não só do Hemocentro da Unicamp, mas de outros da nossa região, nesse esforço de conscientizar mais pessoas a fazerem a doação, porque nem aquelas que já têm o perfil de ir doar mais de uma vez ao ano, essas não estão comparecendo como o esperado por vocês, né? Isso, exatamente por isso que a gente utiliza esse dia, né, o dia 25 de novembro, não só nós do Hemocentro da Unicamp, mas todos os hemocentros do Brasil, a gente utiliza essa data mesmo, né, o Dia Nacional do Doador de Sangue para conscientizar, né, agradecer a aqueles que de fato, ajudam a manter nossos estoques, né, salvando literalmente vidas, mas também para conscientizar. E esse ano é um ano muito especial para a gente, que a gente lançou uma campanha de gotas de ouro. Eh, é uma campanha onde a gente se inspirou no glamour daquelas grandes premiações, sabe, nacional e internacional. Então a gente vai fazer uma espécie de tapete vermelho da doação de sangue. Só que, na verdade, quem vai ser homenageado, quem vão ser as verdadeiras celebridades, é o doador. Então teremos um evento hoje, então quem doa hoje, todos os nossos postos vai receber uma pequena, lembrancinha com um QR Code para acompanhar esse evento que vai ocorrer hoje às 19 horas. Homenagearemos os doadores em diversas categorias, são mais de 10 categorias, doador fidelidade, doador herói, aquele doador 1 milhão. Então vão ser diversas categorias, como se fosse no Oscar mesmo, onde o objetivo é a gente homenagear quem ajuda a salvar vidas, né. Isso é Mais muito do que com importante. uma doação, mais do que 4 vidas. E o Hemocentro, ele atende uma demanda de 120 cidades aqui do interior. Então isso demonstra o impacto, né, da necessidade dessas Exatamente. bolsas de sangue. E por isso existe aí um trabalho de contingência. Como é que funciona isso, né, diante do cenário de alerta? Como é que é feita essa distribuição? Existe uma prioridade também? Na verdade, o que que acontece? Quando os estoques estão baixos, toda a rede, né, todos esses 7,2 mais ou menos milhões de habitantes de Campinas e região, eles acabam sendo de alguma forma atingidos, porque a gente acaba reservando o estoque para aquelas situações de urgência e emergência. Então aquela cirurgia eletiva, então aquele paciente ambulatorial, que tem um nível ali limítrofe, de necessidade, né, para o sangue, acaba ficando prejudicado. Então a gente acaba postergando, né, e não liberando de fato o sangue para nessas situações, apenas Uhum. para urgência e emergência. E a gente acaba e no final das contas são só os hospitais que acabam atendendo urgência e emergência são os contemplados com esse estoque reduzido. E aí imagino que diante da necessidade, aquela mobilização, de parentes de pessoas que já estejam nessa necessidade mesmo, né. É comum fazer, esse chamamento, né. Vamos todo Com mundo, chama, certeza. porque aí talvez sensibilize, né, de forma mais perto quando tem alguém ali precisando. A gente tem diversos tipos de ação, né. Uma ação essa é espontânea, que a gente visa, através daqui dos nossos ouvintes, conscientizar doadores espontâneos, mas também temos ações direcionadas para parentes de paciente, tanto a nível ambulatorial quanto a nível hospitalar.
né. Então a gente entra em contato com essas pessoas, né, explicando os critérios da doação, explicando todo o processo da doação e desmistificando, né, muitas questões que são consideradas, né. Muitas pessoas têm medo de doar, então é nesse momento que a nossa equipe de captação entra, né, para o esclarecimento mesmo, para a educação da população. Quais são as dúvidas mais recorrentes? Normalmente o pessoal acha que vai ficar fraco se doar sangue, a gente explica que não, ou que vai engordar ou emagrecer, a gente fala também que não, ou que pode pegar alguma doença doando e a gente explica de forma alguma, tudo que a gente utiliza é 100% descartável, né, e é submetido uma vigilância muito grande de todo o processo aqui operacional, então é nesse sentido. Existem algumas regras, né, para o doador ali na Sim, faixa de idade, condições de saúde também, exato. mas se ele tem alguma dúvida, ele precisa comparecer e mesmo assim é feito um check-up, como que funciona? Eu diria que os critérios mínimos a gente pode contemplar aqui, né. Os critérios mínimos são: estar em boas condições de saúde, então é importante que primeiro ele cuide da saúde dele, né. Mas estando em boas condições de saúde tendo entre 16 e 69 anos, você pode ser um doador. Lembrando que de 16 a 18 anos precisa de uma autorização dos pais, e para quem nunca doou, para quem já tem mais de 61 anos, e aí infelizmente não tem como doar, porque a primeira doação precisa ser feito antes dos 61 anos de idade. O peso, o mínimo é 50 quilos, é Uhum. importante ter descansado. Outro mito importante é que todo mundo acha que precisa estar em jejum para doar. Na verdade, pelo contrário, a gente não orienta a estar em jejum, mas a gente orienta sim evitar alimentos gordurosos, como feijoada, ovo, antes da doação. Então a Uhum. gente orienta que após o almoço espere pelo menos umas 3 horas para doar. Mas se aquele café da manhã for um café da manhã tranquilo, com café, um pão com manteiga, não tem problema nenhum comparecer aos nossos postos, tá. Pelo contrário, a gente até, sugere, a gente não gosta do paciente que está em jejum. É importante estar hidratado também, né, e Uhum. ter descansado. E mas outras condições, outros critérios mais específicos, de fato, vão ser conversados aqui, né, nessa etapa de entrevista com o Por doador. exemplo, né, quem tem tatuagem, hoje em dia pode ou não fazer a doação? Pode doar sim, não tem problema nenhum, pode doar, mas desde que tenha feito a tatuagem há pelo menos 6 meses, né, em um local com boas condições boas condições sanitárias, digamos assim. Mas uma dica é vocês entrarem no site do hemocentro.unicamp.br. A gente organizou o site de uma forma onde várias dessas questões, seja tatuagem, cirurgia, medicamentos, patologias, questões específicas da mulher, como menstruação, gravidez, todas elas estão divididas em tópicos, e lá, o nosso ouvinte pode acessar, essas informações, né. Mas lembrando, todas essas informações serão confirmadas nessa etapa de entrevista, que ocorre logo após o cadastro. Essa etapa da entrevista é essencial para que a gente tenha certeza que a doação não terá nenhum impacto negativo, nem para o doador, nem para o receptor desse sangue. Agora, doutora, por exemplo, ainda nessa história dos mitos, né? Não sei meu tipo sanguíneo, posso doar mesmo assim? Com certeza. Inclusive, depois, o seu na verdade, uma etapa importantíssima, né, que fazemos aqui no Hemocentro da Unicamp é a tipagem, né, desse doador. É essencial até para os nossos para o nosso controle, para a gente saber para quem a gente vai, encaminhar essa bolsa de sangue, é fazer essa avaliação da tipagem sanguínea. E independente, eu costumo falar, não importa o seu tipo sanguíneo, seja B, A e O, todos os tipos sanguíneos são bem-vindos. A gente Uhum. acaba falando da O e do A, é porque, de fato, abrange aí 88% da população, né, somente uma parcela muito pequena da população é B e AB. E por causa disso, acaba sendo o sangue que mais precisa, que é o O e A. Mas muitas vezes nossos estoques estão também, né, em mais lençóis, tanto com o grupo B quanto com o grupo AB. Uhum.
Existe um número mínimo de bolsas de sangue que vocês precisam ter diariamente? A gente costuma dividir a quantidade mínima por postos, né, por postos, digamos assim, por unidades fixas e também um conjunto de unidades externas. E a gente costuma avaliar isso semanalmente, porque é difícil você ver diariamente. Então, por exemplo, terça-feira e quarta já é um dia que o pessoal acaba doando menos, né? Sábado é o dia mais cheio. Então, para nosso controle, a gente acaba vendo semanalmente e a gente espera que pelo menos aí 1.250 bolsas, por exemplo, aqui no posto da Unicamp, pelo menos 1.250 cadastros sejam realizados para, de fato, o nosso estoque ficar ali de uma forma minimamente estável. E há situações em que há uma mobilização, por exemplo, de empresas, dos funcionários, para que o Hemocentro vá até eles para não ter esse deslocamento? Com certeza. Na verdade, como eu te disse, a gente tem muitas ações para, de fato, a gente manter os nossos estoques. E uma dessas ações é ir até a cidade, né. Algumas cidades, a gente contempla são pelo menos 45 cidades contempladas, né, no que a gente chama de coleta externa, onde não apenas o ônibus, mas também todo um aparato, a gente costuma até preferir algum local que seja um local fechado, né, obviamente, que não seja exposto ao sol, onde a gente leva, Uhum. as nossas cadeiras, todos os nossos equipamentos e monta uma espécie de hemocentro em cada uma dessas cidades. Isso é feito de uma forma recorrente, temos aproximadamente 25 cidades por mês contempladas com esse tipo de ação e definitivamente, essas coletas externas são muito importantes para os nossos estoques. Elas são responsáveis, para você ter noção, elas são responsáveis por 29%, né, de todas as bolsas coletadas no ano. E além dessas ações, essas espontâneas mesmo, ou daqueles fiéis que são necessários ao longo de todo o ano, né, doutora? Com certeza. O mais importante é se informar. Por isso eu realmente convido todos os ouvintes a entrar nas nossas redes sociais, né, a nos seguir no Instagram, no @unicamp.br. Lá nós sempre liberamos semanalmente quais cidades, né, faremos as coletas externas. Lá também a gente interage bastante com as pessoas inscritas através de quiz, com o objetivo mesmo, né, de informar eh, a população a respeito, né, desse ato de amor ao próximo. Doutora Carolina, muito obrigada por compartilhar as informações e o espaço sempre aberto aqui para essa prestação de serviço mesmo. Muito obrigada pela parceria de sempre. Doutora Carolina Costa Lima, diretora do Serviço de Coleta do Hemocentro da Unicamp. Ô, Sandra, você sabe que aqui em Campinas nós também temos o Centro de Hematologia.